Oi, meu povo, tudo bem? Espero que sim. Geralmente eu gravo os vídeos pela manhã, mas hoje eu tive o dia corrido e aí tô gravando agora. Quero compartilhar com vocês uma mensagem que estava já há uns dias no meu coração, porém ontem e hoje eu tenho conversado com meus filhos sobre isso. E eu tava assistindo um vídeo e aí o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de vir aqui e compartilhar um pouquinho com vocês. A mensagem se encontra em 2 Crônicas 20, a história de Josafá. Os inimigos se juntaram contra Josafá para derrotá-lo e Josafá temeu. E aí Josafá foi buscar o Senhor e apregoou um jejum por todo o Judá. A notícia de guerra chegou a Josafá. Os inimigos aos olhos dele pareciam muito fortes, mas ele sabia em quem buscar socorro. Josafá foi buscar a Deus e ele confiou. E no versículo 17, Deus diz a Josafá: esta peleja não terás que pelejar. Josafá só precisou ficar com seus exércitos posicionados e assistir o que Deus ia fazer. E assim Deus fez. Josafá confiou e Deus fez e deu vitória. E o que eu quero trazer hoje é sobre a nossa falta de confiança em Deus. E eu tô falando isso por coisas que eu vivi há pouco tempo. Os meus testemunhos geralmente são coisas em que eu vivo. E eu passei há pouco tempo um momento, uma situação em que eu precisava confiar em Deus, mas eu tive muito medo. E eu me lembro que eu assisti um vídeo há um tempo atrás que dizia assim: a forma em que eu gostaria que Deus falasse e a forma em que Deus realmente fala. A forma que gostaria era: saia do seu emprego, Isabelle, que daqui a 5, 3, 4 meses eu vou te dar um emprego muito melhor do que você tem agora. Essa é a forma que nós gostaríamos que Deus falasse. E a forma que Deus realmente fala é: Isabelle, sai do seu emprego. Mais nada. E aí a gente fica: meu Deus, se eu vou sair do meu emprego, como que eu vou me sustentar? Mas como que eu vou pagar isso? Como que eu vou pagar aquilo? Vai passando 1 milhão de coisas na nossa cabeça, porque nós perdemos o controle da situação. Mas a gente esquece que quem tá mandando a gente sair não perde o controle da situação. Só que muitas vezes nós nos desesperamos. E aí, por conta de muitas vezes não entendermos o que Deus está falando e de não colocarmos totalmente nossa confiança nele, existem consequências. Há muito pouquinho tempo atrás, Deus me pediu algo. E ele falou algo comigo. Falou: aqui se encerra algo para iniciar um novo ciclo. E quando Deus falou, eu obedeci parcialmente. Falei: tá, eu vou fazer isso, porém isso aqui, Senhor, eu vou me esforçar, vou dar meu jeito, porque se eu perder isso, vai ser muito complicado. Eu tenho filhos e isso e aquilo, e comecei a querer dar o meu jeitinho. Obedeci uma parte, mas a outra não obedeci, não confiei inteiramente em Deus. Com isso, Deus começou a mexer. E aquilo que eu queria fazer para ter o controle da situação, Deus arrancou. E ele arrancou de uma forma que me trouxe alguns prejuízos. E aí eu falei: tudo bem, Senhor. Porque às vezes a gente precisa perder, né? Para aprender a confiar em Deus. E aí quando eu perdi, eu falei: tudo bem, Senhor. Não vou murmurar, não vou reclamar, até porque eu sabia que aquilo ali que eu estava perdendo era a consequência da minha falta de confiança em Deus. Era a minha desobediência que estava fazendo eu perder aquilo ali. E aí passou, perdi, fiquei triste, mas prossegui, porque eu sabia que era consequência de uma atitude minha. E depois, quando o tempo foi passando, Deus foi ajeitando as coisas, eu entendi o porquê Ele tinha me tirado. E aí eu olhei e falei: ai, Senhor, muito obrigada. Porque o que Ele tinha pra mim era muito melhor. Eu tava lá acomodada na minha zona de conforto e Deus estava planejando coisas muito melhores pra mim. Só que por eu não saber as coisas muito melhores, eu tava presa naquilo. E aí Deus arrancou mesmo. Mas quando Ele arrancou e Ele começou a colocar as coisas no lugar, eu vi que foi muito melhor Ele ter arrancado. Fiquei triste comigo mesma, porque eu falei: poxa, eu não precisava ter perdido certas coisas que eu perdi.
pela minha falta de confiança em Deus, porque Deus nunca vai pedir para você abrir mão de nada, sem que Ele tenha algo muito melhor para te entregar. Nunca Deus vai pedir para você abrir mão de nada, sem que o que Ele tenha para você é melhor. Então, você precisa confiar. Josafá foi vitorioso, mesmo diante de inimigos fortíssimos, porque ele confiou em Deus. Ele orou, jejuou, buscou e confiou, e Deus foi lá e pelejou. E muitas vezes nós temos medo de confiar em Deus. E o que eu quero dizer para você, que é para mim também, porque o que eu falo aqui não é só para vocês, é para mim, eu prego para mim mesmo. Porque a maioria dos meus testemunhos são coisas que eu passo, e eu venho contar para vocês coisas que eu passo, e eu passei, perdi, mas não reclamei, porque eu sabia que o que eu perdi foi consequência da minha falta de confiança, mas me deu agora um ânimo para falar assim, independente da situação, quando Deus me pedir algo, eu vou confiar, porque eu sei que Ele sempre tem algo melhor. Então, eu não sei o que Deus está pedindo para você abrir mão. Eu não sei que coisa que você pode até achar que é algo maluco que Deus está requerendo de você. Porque muitas vezes Deus pede coisas de mim que eu fico, meu Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Parece que aos meus olhos é impossível, é muito difícil. Mas Deus não te pede nada que Ele já não tenha um controle lá na frente. Então, se Ele pedir para você, pode confiar que Ele tem o controle. Então, eu não sei o que está te prendendo, qual é o teu medo, mas se Deus está requerendo algo de você, confie que Ele já fez, Ele já te deu vitória. E quando você receber, você vai ver que o que Ele te deu foi muito melhor do que Ele te tirou. Se esse vídeo fez algum sentido para você, por favor, curta, compartilhe, comente, porque assim como edificou a minha vida e vai edificar a tua, pode edificar a vida de outras pessoas. Um beijo.